Olá, boa tarde. Estamos iniciando mais um Vem Estudar Comigo. Temos o grande prazer de nos reunirmos aqui de segunda, quarta e sexta, na presença de Deus em primeiro lugar, para que a gente possa estudarmos e também fortalecer a nossa fé, conhecermos algumas coisas que são mais aprofundadas da palavra de Deus. E eu espero que você estude e guarde, que seja para você motivo de edificação e crescimento espiritual. Acima de tudo, uma preparação para a volta do Senhor. Eu tenho imensa alegria de contar com você nesse período em que nós vamos estar juntos. Vamos orar a Deus. Pai querido, em nome de Jesus, nos colocamos diante da Tua santa presença nesta tarde e nos chegamos à presença do Senhor para juntos aprendermos a Sua santa palavra. Aquilo que nós não pudermos transmitir, que Teu Espírito Santo, Senhor, venha nos ajudar a melhor compreensão, que Ele venha revelar os segredos, ó Deus amado, que só para aqueles que buscam os segredos do Senhor, e a Tua palavra que o Senhor revela os segredos do Senhor para aqueles que o temem. Então nós estamos aqui diante do Senhor e queremos, ó Deus, pedir que o Senhor use esse tempo nosso para que muitos sejam fortalecidos, edificados na fé, no amor e no temor do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bom, só para a gente poder fazer uma recapitulação bem rápida, nós começamos o capítulo 5, que fala sobre os nomes de Deus. É muito interessante isso, né? Nós falamos sobre nomes genéricos de Deus e falamos sobre Elohim e Eloá, que significa Deus. Elohim. E também falamos sobre El, que é quando Deus aparece no singular. Eu quero incentivar você a estar sempre ao seu lado uma caneta ou lápis e você anotar as referências que nós damos para você anotar. A gente vai falar de uma forma pausada para você anotar aí e ter como referência do seu estudo e você poder ler posteriormente na sua aula, na sua casa. Então, Elohim, resumindo, é o nome, quando o nome de Deus é genérico, que é atribuído a outros deuses, quando a gente leu, né? Ótimo, Dagon, isso mesmo. E é no plural. E Eloá é quando é no singular. E El é Deus no singular, né? Então, nós paramos aqui em El Berit, Deus que faz aliança ou pacto. Gênesis capítulo 31, versículo 13. Vamos ler a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 31, versículo 13. Eu sou o Deus que te apareceu em Betel, onde dedicaste uma coluna de pedra em meu louvor e me fizeste um voto. Agora, portanto, levanta-te, sai desta terra e retorna à tua terra natal. Então, aqui foi usado o El, né? O El. Ótimo. E no capítulo 35, versículo 1 a 3, do mesmo livro de Gênesis. Eis que Deus falou a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Em Betel erguerás um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença do teu irmão Esaú. Jacó ordenou à sua família e a todos que estavam com ele: lançai fora todos os deuses estrangeiros que estão no meio de vós. Purificai-vos e mudai vossas roupas. Partamos e subamos a Betel, casa de Deus. Aí farei um altar ao Deus que me enviou, quando eu estava em profunda angústia e me socorreu na viagem que fiz. Até o 5, né? Não, 3, até o 3. 3, então já... Ou seja, todo momento que fala do El, né, fala então
Deus. Deus. Aí El Olam, El, E-L, Olam. Nós falamos sobre El Berit e agora El Olam, Deus eterno. É muito importante a gente aprender os nomes de Deus, né? A gente vê os outros falando, mas fala, onde está isso, né? Como é isso? Ou às vezes você lê El Olam, o que significa isso, né? Então aqui tanto está o nome como o significado. Foi por este nome que Abraão invocou o seu Deus em Berseba. Gênesis capítulo 21, versículo 33. Abraão plantou uma tamargueira em Beceba, e aí invocou e adorou o nome de Yahvé, o Deus eterno. Amém. Aí também, com esse nome, o profeta Isaías denomina o Deus de Israel. Isaías capítulo 40, versículo 28. Não sabes, não ouviste, que o eterno Yahvé, o Senhor, o Criador de toda a terra, não se cansa nem fica exausto? Sua sabedoria é insondável, seu conhecimento incompreensível. Glória a Deus, né? El Salé com uma trema em cima e El Salé e Deus é minha rocha, o meu refúgio. Salmo 42, 9 e 10. Já estava achando que você não vinha, Márcia. 2:10 ou 2:10? Epa, 42, 9 e 10. Ah, tá. 9 e 10. Declaro a Deus minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que razão caminhar? Como uma espada que perfura meu corpo e atinge os ossos, é a aflição produzida pela zombaria dos meus adversários, questionando-me sem parar. Onde está o teu Deus? Também fico muito feliz de ver você aí, Cidinha, estudando com a gente. Você não veio na outra aula, mas tá aí, eu sei que depois você estuda. O intuito nosso de estudar, e nós vamos estudar, são 3 enciclopédias, não sabemos quando isso vai terminar, mas é que estes vídeos possam ser usados no futuro para outros que quiserem fazer curso de teologia. Eles vão estar arquivados e as pessoas vão ter. A gente sabe, inclusive, que nesse horário poucas pessoas têm condição de ficar ali online com a gente. Mas eu sei que muitos leem e estudam posteriormente, porque quem quer aprender sobre Deus, quer aprender, está tendo então agora na sua casa um curso e que não tem nenhum ônus. O único ônus que você tem, sabe qual é? Orar por nós, né? Amém. Orar por nós. Bom, agora vamos ver sobre El Roi. Então, o El, R-O, aquele treminho aí em cima, e Deus da vista. Olha só. Você já viu, tá vendo os significados? É importante você sempre anotar isso, né? O significado. Deus da vista. Deus foi chamado dessa maneira por Agar, o que não deixa de ser mais um nome de Deus. Gênesis capítulo 16, versículo 13. Aqui também caiu, viu, Cid, da nossa internet, mas a gente orou, repreendeu, mandamos o capeta embora, ele foi. A Yahvé que lhe falou, Agar deu este nome. Tu és El Roi, o Deus que me vê. Coisa linda, né? Amém, glória a Deus. Pois Deus havia falado com ela, e ela questionara a si mesmo: teria eu visto aquele que me vê? Olha! Que maravilha, né? É. A declaração, teria eu visto aquele que me vê? É tão maravilhoso para o nosso coração
saber que Deus está tão atento a nós, né? Esse Deus que me vê é porque Ele cuidou dela naquela hora de que ela achava que ia morrer junto com o filho, né? Olha, quer ver um exemplo? Hoje a gente, quando está num lugar, vamos supor que você está trabalhando. E aí, lá na parte de cima tem uma câmera constantemente te visualizando. É mais ou menos, é para a gente poder entender que aquela câmera lá está 24 horas por dia nos vendo. Ou seja, essa câmera não está lá em cima, está aqui, ó, dentro de nós, nos vendo em todo momento, né? Que Amém. maravilha, maravilha, glória a Deus. El Nossi, ou seja, é assim, ó, El N-O-S-S-E, né? Anota aí, Nossi, Deus de compaixão. Salmos, capítulo 99, versículo 8. Estamos tendo bastante leitura. É importante depois você acompanhar essas leituras, porque elas vão te dar uma luz maior sobre o tema. Deus de compaixão. 99. Salmo 99, versículo 8. Senhor nosso Deus, tu lhes respondias, demonstrando ser Deus perdoador, ainda que os tenhas disciplinado por causa das suas rebeliões. E tem a versão da Bíblia que fala Deus da compaixão, e aqui está falando de Deus perdoador. Agora, Elcana, e esse Elcana é El, aí esse Cana escreve que, não é Q-U-E, Q-A-N-A, Cana, Deus zeloso. Êxodo capítulo 20, versículo 5. Não te prostrarás diante desses deuses, e não os servirás, porquanto eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento. Zeloso. Né? Zeloso. Em outra versão fala zeloso. Que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração dos que me odeiam. Veja bem, aqui, nessa versão que ela leu, fala sobre Deus ciumento, ou que ele tem ciúmes, e Deus zeloso. A gente lê lá no livro de Gálatas que a obra da carne, uma das características da obra da carne, é o ciúme. Não é esse ciúme, tá? Esse ciúme que a Bíblia fala é de zelo. Não é aquele ciúme carnal, né? Mas é o zelo, né? De possessão. É o zelo que Deus tem por sermos tão preciosos para Ele, né? E não querer que a gente seja contaminado. Isso. E fala também no versículo 34, no capítulo 34, versículo 14. De Êxodo? Não, mas você não precisa, né? Aí, vamos agora sobre El Neeman. Então, escreve assim, ó. El, N-E, aquele tremazinho em cima, E-M-A-N. El Neeman. Deus de graça e misericórdia. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9. Então, só observação, no Êxodo 34:14 fala, cujo nome é zeloso. 34:14, então fala, cujo nome é zeloso. Ótimo. Agora, vamos então lá para o Deus de graça e misericórdia, que é o El Neeman, Deuteronômio 7, capítulo 7, versículo 9. Saberás, portanto, que Yahvé, teu Deus, é o único Deus fiel, que mantém a aliança e o amor por 1000 gerações, em favor daqueles que o amam, reverentemente e obedecem a seus mandamentos. Que coisa linda, né? Dos que odeiam até a terceira, mas dos que amam é até 1000. 1000 gerações. Glória a Deus. Agora, El Elyon. El, né? E-L-Y-O-N. O-N. Deus Altíssimo. Aleluia. Glória a Deus, né? Olha,
é tão maravilhoso. Quando a gente começa a estudar isso e mencionar esses nomes de Deus, o coração da gente estremece, gente. Deus Altíssimo, né? El Elyon. O vocábulo Elyon é um adjetivo derivado do verbo hebraico Alá. Já pensou? Alá. Né? Que a gente ouve falar, os muçulmanos falar de Alá. Ele a gente está falando dos nomes genéricos, que quer dizer que se usa em outros se deuses também. né? Isso mesmo. Que se usa em outros deuses como os muçulmanos usam Alá. Né? E que significa subir. Ou assim, ser elevado. E designa Deus como alto e excelente. Isto é o Deus glorioso. Tem versículo, não? Não tem versículo. É um dos nomes genéricos de Deus, porque pode também ser aplicado a governantes. Já pensou? Que está elevado, né? E tem muitos que usam isso, né? Todavia, quando se refere ao Deus de Israel, esse nome vem acompanhado de um artigo. Abraão adorava a Deus, El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, em Gênesis capítulo 17, versículo 1. Quando Abraão completou 99 anos, o Senhor lhe apareceu e declarou: Eu sou El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser íntegro. E ser perfeito, ser íntegro. Olha, é o que Deus fala para nós, gente. Não falou só para Abraão. Ele diz, eu sou, né? O Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Deus quer que a gente busque a perfeição. Talvez a gente, humanamente, não consiga se tornar perfeito, porque o que faz a gente perfeito diante de Deus é o sangue de Jesus, sobre nós. É Jesus. Deus vê Jesus. Ele, quando olha para nós, ele não vê a nós, ele vê Jesus em nós. Então, quando ele vê Jesus em nós, ele também vê o sangue justificador, né, que foi derramado sobre nós. E Melquisedeque, rei de Salém, era adorador de Deus, El Elyon. Em Gênesis capítulo 14, versículo 19 e 20. E abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos nas tuas mãos. Então Abrão lhe entregou o dízimo de tudo. Glória a Deus. Quando Abraão encontrou-se com Melquisedeque, descobriu que o seu Deus era o mesmo Deus de Melquisedeque. Apenas era conhecido por eles por nomes diferentes. Olha só, em Êxodo capítulo 6, versículo 2 e 3. Êxodo capítulo 6, versículo 2 e 3. 2 e 3. Disse mais Deus a Moisés: Eu sou Yahvé. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, Yahvé, não lhes fui conhecido. Em outras versões fala Senhor, não é? Senhor, Em outras versões fala Senhor. Agora, El Olam. El Olam, O-L-A-M, Deus Eterno. Esse nome não transmite apenas a eternidade de Deus, mas também sua fidelidade eterna, como registrado em Gênesis, quando Abraão chamou Yahvé de Deus Eterno, que guarda suas alianças, que está lá em Gênesis capítulo 21, versículo 33. Você não precisa ler, que eu já mencionei aqui, né? Agora vamos ver os nomes específicos de Deus. Então anote em negrito aí, na Bíblia. Nomes específicos de Deus na Bíblia. Os nomes específicos são aqueles que nas Escrituras aparecem aplicados somente ao Deus verdadeiro. Nós falamos agora há pouco os nomes genéricos de Deus que pode ser usado em outras situações, ou em outros povos, ou em outras crenças, né? Agora nós vamos falar sobre nomes específicos de Deus na Bíblia.
São esses nomes específicos, são aqueles que aparecem aplicados somente ao Deus verdadeiro. São eles: El Shaddai, que é Shaddai, Adonai, Adonai, e por último, gente, eu estava ansioso para falar os nomes de Deus, para chegar nesse nome. Eu me emociono quando falo nesse nome, porque ele não tem... Ele é impronunciável. É impronunciável. Não tem vogal. Porque ele não tem vogal. Desculpe, gente, mas é demais. É I-H-W-H. Y, né? Y-H-W-H dos exércitos. Ou seja, que a gente, de certa maneira, ele pronuncia como se fosse o mais próximo de se dizer, ou se pronunciar, é Iavé. Só que ele é Y-H-W-H dos exércitos. É impronunciável. Oh, meu Deus, é demais, gente. Isso é demais. Oh, meu Senhor. Oh, glória a Deus. El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. O nome hebraico Shaddai é derivado de Shaddad, S-H-A-D-A-D, que significa ser poderoso, forte e potente. Isso é o nosso Deus. Isso é o nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Não há quem afirme que essa palavra seja derivada do verbo hebraico Shaddai, que quer dizer alimentar. Tanto a primeira quanto a segunda são inerentes à natureza divina. Deus é o Todo-Poderoso e também dá a vida, alimenta e torna frutuoso. Glória a Deus. É por isso que ele nos basta, né? El Shaddai é encontrado 7 vezes nas Escrituras. O termo Shaddai significa todo-poderoso. É mencionado 41 vezes e 31 apenas só em Jó. Só no livro de Jó é mencionado El Shaddai. 31 vezes no livro de Jó. Agora vamos falar sobre Adonai. Adonai é plural. Adon, singular. Adonai é plural e Adon singular. Perdão, Adonai é plural. Então, quando você fala Adonai, você está falando no plural. Quando você fala Adon, você está falando no singular. A palavra Adonai é usada no Antigo Testamento quase do mesmo modo que Kyrios. Ou seja, quem é da igreja Kyrios vai entender porque o nome, né, da igreja Kyrios. E é empregada no Novo Testamento grego. Essa palavra Kyrios, ela é empregada no Novo Testamento grego. Agora, nós vamos estudar sobre YHWH, que a gente procura pronunciar como Yahvé. Mas este nome impronunciável, traduzido para Senhor. Ou seja, o povo de Israel, eles traduzem ele como Adonai. Porque nem eles conseguem falar sobre essa palavra. Então é assim, ocorre com mais frequência no Antigo Testamento. 5.321 vezes é escrito pelas 4 consoantes YHWH. O tetragrama. É tetragrama. O alfabeto hebraico não possui vogal. Não sabemos realmente como os judeus pronunciavam esse nome, pois o mesmo tornou-se impronunciável
para esse povo desde o princípio intertestamentário, pelo fato de os mandamentos proibirem que se tornasse o nome de Yahvé, Senhor, em vão. Eles tinham tanto medo, né? Gente, olha, é por isso que ele lá em Êxodo capítulo 20, nos mandamentos, não tomarás o nome do teu Deus em vão. Quando a gente lê isso, gente, dá um tremor no coração. E você sabe quando as pessoas tornam o nome de Deus em vão? Quando ele diz que é servo de Deus, quando ele diz que proclama a Deus na sua vida e não vive em conformidade com o que diz que ele é. Quando ele diz que crê em Deus, mas anda no pecado. Ele está levando o nome de Deus em vão. Quantos cristãos estão levando o nome de Deus em vão? Porque eles vão à igreja, eles adoram a Deus, mas ao mesmo tempo, quando saem fora do templo, eles mentem, eles enganam, eles xingam, eles desonram aquele que eles estão professando que eles servem, que é Deus. Precisamos tomar muito cuidado, porque Deus, como nós falamos aqui, é Deus zeloso. E ele zela por nós, mas zela pelo nome dele. Ele zela pelo nome dele. Isso é demais, gente. Então, tornar o nome de Deus em vão... Um dia eu vi um pastor falar assim, Deus não tem nome, né? Ele falou uma baita de um abacaxi, né? Que Deus não tem nome, então Deus não tem nome. Como Deus não tem nome? Deus tem nome, sim, né? Ele é o Senhor. Ele é Yahvé, impronunciável o seu nome, porque não cabe na nossa boca a santidade de Deus tão grande que a gente não consegue pronunciar o nome daquele que é sobre todo nome, né? Que é Deus. Então, Deus não tem nome. Como Deus não tem nome? Deus tem nome, sim. Ele fala, por isso está falando de não levar o nome de Deus, viu? Mas Deus não tem nome. Olha só, que ensinamento é esse? Não vou, claro que a gente por ética não fala quem é, mas é um ensinamento completamente deturpado e falta de temor a Deus. Porque o nome de Deus, ele deve ser, honrado na minha vida. Ele não deve ser levado em vão na minha vida. Então, quase chegando lá, para a gente passar aqui para a segunda parte do nosso estudo. Então é assim, os judeus temiam e ainda temem, eles ainda têm medo, ainda temem pronunciar o nome de Deus, substituindo na leitura pela palavra Adonai ou Hashem. Vocês viram alguma novela dizer Hashem? Não é isso? A novela, aquela de Jesus lá, Apocalipse de Jesus. De Apocalipse, fala de Hashem. Ou seja, eles não pronunciam Yahvé porque eles têm medo, então eles pronunciam a palavra Adonai ou Hashem, que é H-A, a tremazinha em cima, S maiúsculo, H-E-M. Então é Hashem. Ou então, que entre aspas, o nome, Hashem, em hebraico. Aqui precisamos ser cautelosos, porque, como sabemos, Jeová é uma transliteração incorreta do nome de Deus, gente. Presta atenção nisso, isso é muito importante. A gente ouve falar sobre Jeová, mas Jeová é uma transliteração incorreta do nome de Deus, como podemos ver em algumas explicações. Jeová, literatura falsa do termo hebraico. Então, ou seja, testemunhas do falso. Pois é, né? começa aí. Já começa aí, né? Que a literatura falsa do termo hebraico, que é J-A-H-W-E-H, que eu não sei nem pronunciar isso. Dicionário do colegial Webster. Aí, Jeová é aceito como transliteração de Javet, pelo fato de que, em alguns manuscritos hebraicos, a vogal se refere ao termo Adonai, que é usado
como um eufemismo para Yahvé, indicando assim que Adonai foi substituído na lei oral por Yahvé. Jeová é uma transliteração cristã do tetragrama, largamente assumido por muitos cristãos como uma autêntica reprodução do sagrado nome hebraico de Deus, mas não é, né? Mas agora é reconhecido como sendo a última forma híbrida usada pelos judeus. Isso é, os próprios judeus não reconhecem isso, mas se reconhece que Deus estão falando de Jeová. Jeová é uma forma errônea do nome do Deus de Israel. Então, pensa nisso. Jeová é uma forma errônea do nome do Deus de Israel. Jeová, forma falsa do nome divino Yahvé. E Jeová, palavra mal pronunciada do hebraico YHWH, nome de Deus. Eu vou terminar aqui, tá? Essa pronúncia é gramaticalmente impossível. A forma Jeová é uma possibilidade filológica, tá? É filológica. Então, a minha esposa vai continuar aqui no Jeová. Aqui, ó. Ah, tá. Amém. Até daqui a pouco, então. Nós estamos fazendo isso para a gente dividir, a gente tem um gostinho de estar junto. Boa tarde. Então vamos lá. Aqui, né? Jeová. Erro de pronúncia do tetragrama. Trata-se do nome de Deus descrito pelas 4 letras em hebraico. Iod, E, que é H-E, né? Vav, que é V-A-V, e E, de novo. Sendo assim, a palavra Jeová, portanto, é erroneamente lida. Não há garantia para essa palavra, porque não faz nenhum sentido em hebraico. Realmente, né? Se é um I, um H, um V, um H, então não tem sentido, né? Enciclopédia Judaica Universal, essas referências vieram. Jeová é uma forma errônea do nome divino de Deus da Aliança de Israel. Nova Enciclopédia Schaff Herzog. Jeová é uma forma artificial. Ele está falando vários dicionários, onde está dizendo que isso aqui é um erro, né? Aqui é o dicionário dos intérpretes da Bíblia. Jeová, as vogais de uma palavra com as consoantes de outras foram lidas erradamente como Jeová, J-E-H-O-V-A-H, Enciclopédia Internacional. Elohim e Eloá. Eita. Jeová é uma reconstrução incorreta do nome de Deus do Antigo Testamento. Enciclopédia de Mérito para Estudantes. Jeová, quando os eruditos cristãos da Europa iniciaram o estudo do hebraico, não compreendiam o que isso realmente significava. Então, introduziram o nome Jeová, que é J-E-H-O-V-A-H, eles introduziram. A verdadeira pronúncia do nome IHWH nunca foi perdida. Vários escritores do grego no início da igreja cristã afirmavam que o nome era pronunciado da seguinte forma, Yahvé, o que é confirmado ao menos pelas vogais da primeira sílaba do nome. A forma curta de Yah, que é algumas vezes usada em poesia, Êxodo 15, 2, 3, não precisa abrir que está aqui. O nome pessoal do Deus de Israel escreve-se na Bíblia assim. Êxodo 15. Tem uma pergunta aqui que a Márcia fez, que é: mas existe o nome Jeová Jiré, que significa Deus da provisão.
Mas esse nome Jeová ali, eles colocaram uma tradução mais compreensível para falar sobre Jeová Jiré. Porque, pelo que nós estamos vendo aqui, É Yahvé é uma pronúncia errônea. Então seria Yahvé Jireh. Jireh. Entendeu? É. Yahvé Jireh. Sim. Aqui é. Lê já Êxodo 15, capítulo 15, versículo 2 e 3. Êxodo, capítulo 15, versículo 2 e 3. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Este é o meu Deus. Portanto, eu o louvarei. Ele é o Deus do meu Pai, por isso eu o exaltarei. O Senhor é nome de guerra. O Senhor é o seu nome. Aleluia. 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 O nome pessoal do Deus de Israel escreve-se na Bíblia hebraica com as 4 consoantes IHWH e refere-se a ele como o tetragrama, ao menos até a destruição do primeiro templo, em 586 a.C. Este nome era regularmente pronunciado com suas próprias vogais, como se vê claramente nas cartas de Lachish, que é Lachish, escritas por pouco tempo antes dessa data. Enciclopédia Judaica, volume 7. Jerusalém, período 680. Alguns esclarecimentos importantes. Não acusamos ninguém por utilizar o nome Jeová e considerá-lo um dos nomes de Deus. Porém, temos de saber que essa não é uma pronúncia correta, sendo que, somente a partir de 1520, os reformadores difundiram o nome Jeová. Isso é bom anotar, né? É bom anotar. Eles difundiram o nome Jeová, por isso que as traduções hoje mostram como Jeová Jireh. Sim. Mas não é Assim correto. sendo, não podemos fazer desse nome uma doutrina vital, assim como fazem as testemunhas de Jeová, que declaram que os cristãos são pagãos ou adoradores de um falso Deus, pelo simples fato de não usarem o nome Jeová com exclusividade, como se esse fosse o único nome para identificar os verdadeiros adoradores de Deus. Para a sociedade, acho que tá claro, né, irmãos? Aqui ele não tá acusando ninguém de usar, mas a gente tem que falar a verdade. E, na verdade, essa palavra Jeová só apareceu depois de 1520 com os reformadores, né? Vamos além, né? Para a sociedade Torre de Vigia, todas as vezes que a palavra IHWH aparece na Bíblia, no Antigo Testamento, e a palavra Kyrios no Novo, uma vez que os escritores do Novo Testamento usaram a palavra Kyrios no lugar do tetragrama, tem de ser substituída por Jeová. E todos os demais cristãos estão errados por não utilizarem com frequência esse nome. Essa atitude das testemunhas de Jeová revela apenas uma das peculiaridades existentes nas seitas pseudo-cristãos, que defendem tenazmente um ponto de vista, mesmo com fartas provas históricas e religiosas contrárias às suas doutrinas. Assim, o problema não está em fazer uso de uma denominação para Deus, mas sim em fazer de uma simples teoria humana e incorreta um instrumento de batalha e uma doutrina capital, como fazem as testemunhas de Jeová com o nome Jeová. Bem disse o Senhor Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Mateus 22, 29. Vai ler? Não é o que ele falou. Tá. Nomes compostos de IHWH, IHWH enfatiza a natureza de Deus e o seu relacionamento com as várias alianças estabelecidas com o seu povo.
É natural que o seu nome fosse ligado a outros termos que identifiquem e tornem específicas essas relações. A Bíblia nos mostra com clareza que Deus se deu a conhecer nos tempos do Antigo Testamento por vários nomes inerentes à sua natureza e à circunstância de sua revelação. Assim vem, né? Olha, para Abraão, o Senhor Deus apareceu como provisão, que a Márcia falou, né? Para o sacrifício em lugar de Isaque, filho do patriarca, com o nome de YHWH YIREH, que significa o Senhor proverá. Vamos lá. Gênesis 22, 14. É bom ver isso aí, para ver como tá aqui. Então você vê, né, gente, o jirê, na realidade, porque não existe J também na letra hebraica. É YIREH. Ire. Abraão deu àquele lugar o nome O Senhor proverá. Daí dizer até hoje o nome, no monte do Senhor se proverá. Mas ele não cita aqui em hebraico. Mas na Bíblia... Se você pular aí para... Aqui, ó, onde tá tá. Pular para King James, ela vai King falar. James. Então vamos ver aqui, ó. Na King James, porque a versão que usa bastante o hebraico é a King James atualizada. Então eu vou aqui. Então ele fala assim, ó, na King James. Então Abraão deu àquele lugar o nome de aí colocou a vogal, né? YAHWEH traço JIREH. O Senhor proverá. Com promessa de livrar os israelitas das pragas e enfermidades que sobrevieram aos egípcios, o Senhor se manifestou como YHWH Rafá, que quer dizer o Senhor que sara. Êxodo 15, 26. Êxodo 15, 26. Jeová Rafá, né, que a gente chama. Declarando, se ouvires atento a voz de Yahvé, teu Deus, isso para a gente pronunciar, né? Yahvé para a gente pronunciar, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, se deres ouvidos aos seus mandamentos e guardares todas as suas leis, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que eu enviei sobre os egípcios, pois eu sou Yahvé, aquele que te restaura. Ou que sara. Que sara, a irmã Sara também tá aqui, né, assistindo. Paz, irmã. Yahvé numa época de angústia, nos dias difíceis dos juízes de Israel, o Senhor apareceu a Gideão como YHWH Shalom, que traduzido quer dizer o Senhor é paz. Juízes 6, 24. Juízes 6, 24. A irmã Marlene também está aí, né? A paz, irmã. Gideão ergueu ali um altar em honra a Yahvé e o chamou Javé Shalom, ou Javé ou Yahvé, né? Shalom. O Senhor é a nossa paz. E até os nossos dias esse altar está em Ofra, cidade que pertence a famílias de Abiezer. Interessante. Para todos os que peregrinam sobre a terra, o Senhor se apresenta como YHWH Ra, que é R-A, uma apóstrofe, A-H, que significa o Senhor é o meu pastor. Ô, glória! Salmo 23, 1. Nossa, isso é difícil de gente achar, né? Salmo 23, 1. Vamos lá. Um salmo Davi. O Senhor é o meu pastor. Aqui ele não usa o termo.
nada me faltará. Amém. Não é e nada, não, é nada. Nada. Na justificação do pecador, Deus aparece como eu vou falar Yavé, tá, gente? Yavé Tissidkenu, que é Tsidkenu, Tissidkenu, que quer dizer o Senhor, justiça nossa. Aí não é Juízes, não. É JR, é o que, Jorge? Jeremias 23:6. Em seus dias, Judá será salva, Israel viverá em segurança, e este é o nome pelo qual será conhecido. Yavé disse de quem? Tissidkenu. Não é disse, não. É Tsidkenu. Tissidkenu. O Senhor é a nossa justiça. Amém. Na batalha contra o mal e o vil pecador, Deus se apresenta como Yavé Nissi, o mesmo que o Senhor é a minha bandeira. Êxodo 17:15. Êxodo 17:15. Depois Moisés construiu um altar e pôs-lhe este nome: Adonai Nissi. Nissi. Então, o que nos representa, né, é o Senhor. Aqui um grande milagre. O Eterno fez-me aqui um grande milagre. Grande milagre. Ele foi um marco, né, na vida dele. Aleluia. Aleluia. No milênio, o Senhor será chamado de Yavé Shammah. SHAMMAH, cuja tradução é: o Senhor está ali. Oh, que coisa linda. É difícil, irmãos. É difícil, né? A gente ficar... A gente tá aqui com vocês sem estar se enchendo da presença do Senhor e aguentar, né, as emoções, porque cada nome de Deus enche nosso espírito de alegria, né? Então, Ezequiel 48:35. Ezequiel 48:35. Aleluia. A distância total ao redor da cidade será equivalente a 18.000 côvados longos. Isto é, 9.000 quilômetros. E naquele dia em diante, veja que a cidade, o total ao redor da cidade será equivalente a 9.000 quilômetros. Daquele dia em diante, o nome da cidade será chamada Yavé Shammah. Isto é, o Senhor está ali. Oh, glória! Aleluia. Agora, gente, vamos para outro tópico. Nomes de Deus no Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito em grego. Assim, é de fundamental importância analisar os nomes de Deus usados nesse idioma, comparando-os com a língua materna de nosso Senhor e Salvador Jesus, pois há várias versões gregas do texto hebraico do Antigo Testamento, como, por exemplo, a Septuaginta. Né? A gente já estudou sobre isso, né? A Septuaginta. Com a maestria que lhe é peculiar, Ezequias Soares esclarece o assunto dizendo: o Novo Testamento original grego traduziu o tetagrama IHWH pela palavra grega Kyrios, que quer dizer Senhor, e por essa razão as nossas versões traduziram o tetagrama pelo nome Senhor, o que se enquadra perfeitamente no modelo bíblico. O nome Yavé não aparece uma vez sequer no Novo Testamento grego. Portanto, se faz necessário saber quais são os equivalentes gregos dos nomes usados para Deus no Antigo Testamento, como, por exemplo, El, Elohim, Elion e IHWH. Que é o nome que era usado no Antigo Testamento, mas agora no Novo
Eles têm uma Então nova agora pronúncia, tem que ver né? como eles, Como é qual é a relação a aqui. relação. Theos, né? Que é Theos. Dos nomes aplicados a Deus, Theos é o mais comum. João 1:1. Evangelho? Uhum. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ou seja, Theos. Theos. Tanto Theos como Elohim podem significar Deus ou deuses, e às vezes é empregado como referência a deuses pagãos, embora estritamente falando expresse divindade essencial. Agora, Kyrios. A Septuaginta traduziu Adonai e IHWH pela palavra grega Kyrios, que é Senhor, nome divino. Filipenses 2:11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Kyrios, ou é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ai, aleluia. Kyrios designa Deus como poderoso Senhor, possuidor, governador, aquele que tem poder e autoridade legal. Gente, eu acho maravilhoso quando a gente exalta o nome de Deus e diz quem ele é. Porque a gente vê a humanidade colocando Deus como qualquer coisa, né? Fazendo de Deus aquela coisinha. Mas Deus, ele é o todo-poderoso, né? Aqui fala, ó, Deus como poderoso, Senhor, possuidor, governador. Esse é o nosso Deus. Aquele que tem poder e autoridade legal. Então, só ele tem esse poder. E esse nome não é empregado somente como uma referência a Deus Pai, mas também a Cristo, né? O filho dele. Pater. Essa aqui eu nunca tinha ouvido. Foi utilizado repetidamente no Antigo Testamento para designar a relação de Deus com Israel. Tem vários versículos, irmãos, mas eu vou ler o que é e depois a gente pega os versículos. Sendo que Israel é chamado ainda de filho de Deus. Neste caso, o nome expressa a relação especial que Deus mantém com o seu povo escolhido, os judeus. Então, vamos lá. Deuteronômio 32:6. Deuteronômio 32:6. Deuteronômio 32:6. É assim que retribuis ao eterno povo insensato e ignorante? Em verdade, ele é teu pai, o teu criador, que te redimiu e te estabeleceu. Então, aqui foi usado pater. Também lê Salmo 103:13. Salmo 106, 13. 103. 103. Como um pai se enternece pelos filhos, assim semelhantemente o Senhor tem compaixão de todos aqueles que o temem. Então, o nome Pater se escreve Pater e significa pai, né? Então, Êxodo 4:22. Êxodo 4:22. 4:22. Então dirás a Faraó: assim diz Yahvé, meu filho primogênito é Israel. Então, Deus se referindo ao povo dele como filho, né? Depois lê Oséias 11:1. Oséias. Deu tilt aqui. Oséias.
Deu tilt aí. Oséias 11:1. Oséias 11:1. Quando Israel era menino, eu o amei muito, e do Egito chamei o meu filho. Esse pater é nosso também. Nesse caso, somos nós agora, filhos dele. Então, irmãos, até aqui foi os nomes de Deus, o que é genérico, atribuído a outros deuses, e também o nome que não é só Deus, né? Que a gente viu aqui, que foi Theos, Kyrios e Pater, tá bom? Na semana que vem, aí é o capítulo 6, os atributos de Deus. Eu creio que esse vai ser mais difícil ainda de falar, porque os atributos de Deus falam de quem ele é, né? Da grandeza dele, da bondade dele, da natureza dele. E quando a gente começa a falar sobre isso, o coração da gente entra em adoração ao Senhor, não tem como, né? É maravilhoso falar de Deus. Então, por hoje é só. Fica aqui com meu marido de novo. Eu estou ali, irmãos, quase explodindo ali da presença de Deus, da alegria de se ouvir, de falar. A nossa boca se enche de júbilo quando a gente fala de Deus, né? E é muito importante. E eu quero pedir para você, incentivar você a estimular os seus irmãos, amigos, a assistir os nossos vídeos. Depois da aula, a gente sabe que tem muita gente que nessa hora não pode estar nessa hora ao vivo. Mas nós, assim que termina a aula, a gente compartilha os vídeos para que você possa compartilhar com outras pessoas. Então compartilha com o máximo de pessoas que você puder, porque são ensinamentos preciosos. Tem muita gente que reclama: eu queria fazer teologia, mas não posso. Eu queria fazer teologia, mas é muito caro. Eu queria estudar a palavra de Deus, mas então agora tem a oportunidade de mostrar se realmente quer estudar, porque tem muita gente que fala que quer, mas na hora H não estuda. Então é assim, incentiva. Vai haver dificuldades? Vai. A Márcia mesmo aí, na hora que estava estudando aí, tocou o telefone 3 vezes. Ou seja, como eu disse, nesta hora, nesse momento que você está na presença de Deus, estudando a respeito da palavra do Senhor, o diabo vai espernear, ele vai tentar impedir você de fazer isso. No outro dia caía a internet aqui sem ter ninguém ligado. Ou seja, é uma batalha, gente, é uma batalha. Mas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Eu não sei quantos vídeos nós vamos ter até o término dessas 3 enciclopédias. Mas serão muitos. Então é assim, só não estuda quem não quer. Nós estamos aqui tendo essa oportunidade de estudar e compartilhando, né, e com os irmãos o nosso estudo. Por isso nós usamos o tema Vem Estudar Comigo. Nós estamos estudando e chamamos você para estudar com a gente. Então, hoje, às 20 horas, nós vamos ter a nossa live Igreja Online. Convide também, faça salas de vídeo, convide os irmãos, porque hoje esta é a nova realidade, gente. A nova realidade. Não é ficar, vou assistir televisão. Não, é a nova realidade. Aprenda a adorar a Deus em espírito e em verdade. Não que você não vá ao templo. O templo é o lugar onde a gente se reúne com os irmãos em adoração. Mas na impossibilidade de estar no templo, de estar numa reunião, você tem hoje a nova realidade, que é a igreja online. A igreja entrando dentro da sua casa. Então, quando você estiver diante do seu celular, do seu tablet, do seu computador, adore a Deus. Você está na igreja. Só que não é uma igreja assim visível, que você olha para o lado, tem lá gente na cadeira de um lado do outro. Mas você está na igreja, porque imagina quantas pessoas estão assistindo nesta hora. Quantos estão unidos a você, adorando a Deus. Aprenda a adorar a Deus
agora, neste momento tão difícil, tão crucial que nós estamos vivendo. Adore, erga suas mãos, não importa se você está sozinho, Deus não está sozinho. Deus está com você, Jesus está com você, porque Ele está recebendo a sua e a nossa adoração. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te dar um final de semana ricamente abençoado. Segunda-feira, segunda, quarta e sexta, estaremos aqui às 3 horas da tarde, estudando com você no nosso Vem Estudar Comigo. Até mais tarde, até de noite, no nosso culto da igreja online. Deus abençoe, irmãos. Amém.